Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, UFRN. Vamos resolver aqui uma questão com indutância mútua. A questão trata-se de descobrir aqui qual a impedância vista pela fonte de tensão, esta fonte aqui de tensão, qual a impedância vista por ela e também qual o valor de V0. V0 é essa tensão aqui, ok? Então, temos esses dois objetivos nessa questão. Trata-se de uma questão com três indutâncias com impedâncias mútuas e trata-se de uma questão com duas malhas. Vamos lá. O valor da tensão também pode ser representado por 9 mais J18 volts, certo? Esse aqui é o valor original, mas ela pode ser convertido no formato retangular como sendo este valor. Então, uma forma de solucionar essa questão é aplicar aqui, certo? O teorema das correntes de malha. Então, como são duas malhas, eu vou aqui selecionar a malha com uma corrente I1, seguindo esse sentido horário, e a segunda malha com uma corrente I2, uma corrente de malha, certo? Com esse sentido horário também. Então, vamos fazer a análise desse circuito, considerando essas duas correntes de malha, com os respectivos sentidos. Avaliando aqui a primeira malha, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, vamos somar as tensões em todos os elementos dessa malha e igualar a zero. Seguindo aqui o sentido dessa corrente I1, vamos partir desse ponto. O primeiro elemento visto a partir desse ponto, seguindo esse sentido, é a fonte de tensão. E aqui utilizamos sempre o primeiro sinal de qualquer dispositivo. Então, o primeiro sinal destacado aqui é menos e o valor da tensão é V. Então, aqui nossa equação vai ficar menos V. Indo para o próximo elemento, nós temos aqui a corrente I1, ok? Ela vai implicar nesses potenciais aqui, potencial positivo desse lado e o potencial negativo do outro lado. Temos aqui um resistor com 3 ohm de impedância. Então, iremos colocar aqui mais 3 vezes I1. E colocamos isso realmente na fórmula. Próximo elemento é o indutor. Então, seguindo o mesmo raciocínio, teremos mais J6 e 1. Então, isso aqui é a queda de tensão nesse elemento devido a essa corrente 1. Só que esse indutor ele apresenta um acoplamento mútuo com outros elementos. Então, temos aí uma indutância mútua, uma impedância mútua com outros elementos. E temos que levar isso em consideração. Então, uma das impedâncias mútuas é essa, J1. É uma impedância mútua entre esses dois indutores. Então, teremos que colocar aqui. Veja que a corrente entra no pontinho de referência e a corrente sai no pontinho de referência. Com isso, temos que corrente entrando, corrente saindo, o sinal é negativo. Então, iremos utilizar menos a indutância mútua, destacada aqui, J1, vezes a corrente no outro indutor. Estamos analisando o indutor J6, então vamos usar a corrente do indutor J8. Então vai ser I1 menos I2, ou seja, menos J1, I1 menos I2. Mas esse elemento J6 também tem uma impedância mútua com outro elemento. E é isso aqui. Veja que corrente entra, teremos sinal positivo. Então teremos mais J2, que é a indutância mútua, melhor ainda a impedância mútua, vezes a corrente do outro indutor, que é I2, mais J2 e 2. Próximo elemento a ser avaliado é o indutor com impedância de J8 ohms. Então, com a corrente nesse sentido, veja que a corrente que está passando por ele com esse sentido é I1 menos I2. Então, teremos mais J8 I1 menos I2. Só que ele também apresenta aí uma impedância mútua.
vamos considerar as duas impedâncias mútuas associadas a ele. Que será corrente entra, corrente sai, então é negativo. Então vai ser menos a impedância mútua, que é J1, vezes a corrente do outro indutor, que é I1. Então, menos J1 I1. Próximo elemento seria a indutância mútua novamente, a outra indutância mútua. Teremos aqui corrente entra, corrente sai, é negativo, então vai ser menos J1, a indutância mútua, vezes a corrente 2. Próximo elemento dessa malha é essa resistência. Então, como a corrente aqui é I1 menos I2 nesse sentido, teremos um positivo aqui. Então, vamos ter mais 3 I1 menos I2. Isso igual a zero. E, resolvendo aqui essa equação, isolando I1 e I2, teremos que 6 mais J12 I1 menos 3 mais J6 I2, isso tudo é igual a V. Com isso, temos a nossa primeira equação de malha. Equação na primeira malha. Temos que avaliar agora a segunda malha. Como dito antes, usamos aqui uma corrente nesse sentido, no sentido horário. Corrente agora de malha I2. Vamos partir desse primeiro elemento. Então, a corrente com esse sentido, teremos mais 3I2 mais J1 I2, ok? Não há indutância mútua, então já podemos passar para o outro elemento. Próximo elemento é esse resistor aqui. A corrente que passa nesse sentido é I2 menos I1. Então, teremos mais 3 I2 menos I1. Próximo elemento, a corrente que está subindo aqui é I2 menos I1. Teremos o primeiro terminal é positivo devido a esse sentido de corrente. Então, teremos mais J8 e 2 menos I1. Só que agora temos as impedâncias mútuas. Temos que contabilizá-las. Então, teremos aqui corrente entrando é positivo. Então, teremos aqui mais a indutância mútua, que é J1, certo? E multiplica a corrente no outro elemento, que é I1. Então, mais J1 e 1. A outra impedância mútua, no caso, teremos aqui corrente entrando. Então, teremos sinal positivo novamente. Então, vai ser mais J1, a indutância mútua, vezes a corrente no outro elemento, I2. Partimos agora para o próximo elemento. Então, a corrente agora é I2, que passa por esse indutor. Teremos aqui mais J1, alta indutância, vezes I2. E agora temos que contabilizar as mútuas. Corrente entra é positivo. Então, teremos aqui mais J2, a indutância mútua, vezes I1. E, por fim, teremos aqui corrente entrando, então o sinal é positivo. Então, teremos mais a indutância mútua, que é J1, vezes a corrente no outro elemento. Só que a corrente no outro elemento é I2 menos I1. Computei aqui, ok? E isso vai resultar agora na segunda equação que faltava, que é menos 3 mais J6 I1, mais 6 mais J12 I2. Isso é igual a zero. Então, é um sistema de equações com duas equações, duas variáveis, fácil de ser respondido. Você pode multiplicar a segunda equação aqui por 2 e somar as duas equações, o termo I1 vai ser anulado e você acha I2. Depois você volta e acha I1. Mas o resultado final vai ser I2 igual a 2 A, quer dizer, I1 igual a 2 A e I2 igual a 1 A. Com essas correntes, podemos calcular o que se pede. A impedância vista pela fonte, por exemplo, é a tensão da fonte dividido pela corrente I1. Nós temos I1, então vai ser 9 mais J18 sobre 2, que é 4,5 mais J9 ohms. Enquanto que a tensão de saída V0
vai ser I2 que multiplica J1. Então vai resultar em J1 volt. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do likezinho, ok? E nos vemos aí nos próximos vídeos.